Graça e paz a todos queridos e amados do Senhor, quem vos fala é o pastor Marcos Nas, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Queridos, hoje vamos falar sobre o tema arrependimento. E o texto que nós vamos meditar está registrado em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que diz: Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Amém. Queridos, existe uma diferença entre o arrependimento e remorso. O arrependimento produz vida e o remorso desemboca na morte. Por meio do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. O arrependimento conduz o homem ao céu. O remorso o leva ao inferno. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e o de Judas. Pedro negou o Senhor Jesus. Judas o traiu. Mas houve grande diferença na maneira de eles lidarem com o pecado. Pedro arrependeu-se. Judas encheu-se de remorso. Pedro vomitou o veneno. Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo. Judas pereceu eternamente. Quando falamos a respeito desse assunto, arrependimento, nós entendemos, queridos, que ele envolve alguns elementos fundamentais. A princípio, o arrependimento é uma mudança de mente. Queridos, quando Jesus fala em Marcos, capítulo 1, verso 15, registrado por esse evangelista, ele dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança de conceito. Pelo arrependimento, compreendemos que o diabo é um embusteiro e que o pecado é uma fraude. Compreendemos que por trás da sedutora isca do pecado existe o anzol da morte. Compreendemos que o pecado é maligníssimo e pior que a pobreza, a solidão, a doença e a própria morte. Pois todos esses males não podem afastar-nos de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora e ainda faz perecer eternamente aqueles que nele permanecem. Há muitas pessoas que têm medo das consequências do pecado, mas amam o pecado. Essas não dão prova de arrependimento. É como o ladrão que está perplexo porque foi apanhado no ato de seu delito e não porque cometeu o delito. O verdadeiro arrependimento passa por um claro entendimento de que o pecado é pior do que suas consequências, uma vez que ele é o causador de todas as terríveis consequências. Queridos, nossa geração tem medo das consequências do pecado, mas promove o pecado. As próprias campanhas institucionais que recomendam o uso de preservativos usados para combater a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis estimulam a prática do pecado antes e até fora do casamento, desde que se evite a contaminação. Para esses arautos do relativismo ético, o pecado é inofensivo, desde que se consiga evitar suas consequências. Aqui está, porém, um ledo engano. O pecado em si já é um terrível mal. O seu salário é a morte. A não ser que haja arrependimento, sua sentença é a condenação eterna. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Nosso propósito, queridos, de fato, é olhar para o pecado como algo que traz tristeza ao coração do Senhor e nos afasta dele. E, como dito, tem como consequência a morte. Que haja, sim, uma mudança de mente, um arrependimento e uma volta para o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado porque na pessoa de Cristo
nós podemos ter, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque pelos méritos de Cristo, nós somos aproximados ao Senhor. E nós entendemos, ó Pai, que a santidade é um instrumento do Senhor, para que possamos, sim, estar na Tua presença, buscar ao Senhor. E eu peço a Ti, Pai, que possamos olhar para o pecado como o mal que ele é. E pedir ao Senhor a misericórdia e graça do Senhor para que possamos nos afastar dele. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia deste que ouve da Tua palavra. E que, diante dos erros que cometemos, o arrependimento vindo do Senhor alcance, impacte os nossos corações para a honra e para a glória do Teu nome. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A todos, queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na Sua presença. Amém.